Mateus capítulo 27, a partir do versículo 27, nós vamos estudar até o versículo 56, se Deus permitir. Nós estamos numa pequena série, que é um recorte dos primeiros 2 capítulos de Mateus e os 2 últimos. Nós já estudamos os 2 primeiros, é quando Jesus nasce, e os 2 últimos falam sobre a sua morte e ressurreição. Lá no começo nós vimos que Jesus nasceu de forma milagrosa através da ação do Espírito Santo, e nós vimos que ele foi preservado da morte por Deus, de maneira soberana, porque Herodes queria matá-lo. Ao longo do livro, do capítulo 3 até o capítulo 26, Mateus nos conta como Jesus viveu, especialmente no seu ministério, durante 3 anos, quando estava na faixa dos seus 30 anos de idade. E nesse trecho, nós vemos que Deus estava com Jesus. Deus, sobre ele pousou o Espírito Santo e Deus o revestiu de poder, para que Jesus ensinasse com autoridade. Mas não só isso, ele realizasse sinais, milagres, curas. E quando chegamos no capítulo 27 e no capítulo 28, Mateus nos fala sobre como Jesus morreu. E o que aconteceu em seguida, depois da sua morte. Eu não sei se você já parou para perguntar sobre isso, mas essa noite é a noite de refletir a respeito disso. Por que isso aconteceu? Por que Jesus morreu? Se no começo do livro de Mateus, Deus preservou Jesus da morte enquanto era um bebê, por que Deus não o preservou novamente, 30 anos depois? Por que Jesus morreu naquela cruz? Qual é o sentido da cruz? E o mais importante, qual é o significado disso para nós hoje? Quais são os impactos, quais são as consequências da morte de Jesus para cada um de nós? Da morte de Jesus para toda a humanidade e para a história desse mundo. É sobre isso que Mateus fala em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 27. O texto que a gente vai estudar hoje pode ser lido em 6 partes. Vamos chamá-las de 6 cenas. A primeira cena é a cena de zombaria. Versículos 27 até 31, acompanhe comigo a leitura. Mateus 27, 27 a 31. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. É manhã de sexta-feira em Jerusalém, a sexta-feira de Páscoa. Desde a última ceia que Jesus teve com seus discípulos, na noite anterior, de quinta, Jesus orou ao Pai no Getsêmani. Você lembra dessa cena? Profundamente triste. Jesus foi entregue às autoridades judaicas pelas mãos de Judas, ou melhor, pelo beijo de Judas, o traidor. Jesus foi julgado de forma clandestina na calada da noite, durante a madrugada, pelos líderes religiosos. Jesus foi entregue, antes disso ele foi negado por 3 vezes por Pedro, como Jesus tinha predito que aconteceria. Então ele foi entregue a Pilatos, e Pilatos o condenou à cruz, mesmo sabendo que ele era justo, porque ele estava atendendo ao clamor da multidão que foi incendiada pelos líderes do templo. E nós vimos semana passada que 2 coisas ficaram muito claras para nós, e Mateus quer que a gente lembre delas, que a gente saiba delas. A primeira é que apesar de tanta acusação,
e tanta oposição, Jesus é justo. Jesus é inocente. Ele não fez nada, não cometeu nenhum crime para ser crucificado. Mas tem uma segunda coisa que Mateus quer deixar muito claro para nós. Ao que tudo indica, Jesus quer estar ali. Por isso o silêncio. Ele deseja estar exatamente onde ele está. Então nós chegamos no versículo 27 que lemos. Jesus é retirado da presença da multidão, de Pilatos, e ele é levado ao pretório. O pretório era a residência do governador. E ali toda a tropa romana que estava de serviço naquele dia é reunida. E o que a tropa faz? Versículos 28 a 30 mostram. Eles zombam de Jesus. É necessário que você imagine essa cena. Mateus quer que a gente imagine. Eles tiram as vestes de Jesus. Eles colocam em Jesus um manto vermelho. O vermelho era a cor real. Não só isso, eles forjam uma coroa, entre aspas, de espinhos, com espinhos aproximadamente desse tamanho. E eles cravam essa coroa na sua cabeça. Então eles fazem Jesus segurar um caniço, uma vara de madeira, e passam a se ajoelhar diante de Jesus, e veneram Jesus. É óbvio, eles estão fazendo isso ironicamente, como se Jesus fosse o rei dos judeus. E para fechar a zombaria, eles humilham Jesus, cuspindo em Jesus e batendo em Jesus, na cabeça dele. Então eles colocam as roupas de Jesus novamente e levam ele para ser crucificado. A pergunta é: por que esses soldados fazem isso? Vamos pensar um pouquinho. Na perspectiva dos soldados, esses homens, na perspectiva deles, combatem o que nós hoje chamaríamos de terroristas. Quem que eles combatem? Eles estão ali na terra dos judeus, eles estão combatendo os judeus rebeldes. Homens que são contrários a Roma, homens que estão dispostos a fazer qualquer coisa para se verem libertos do imperador romano. Esses homens provavelmente eram homens que viviam ou vieram de outras regiões, estão longe das suas famílias. São soldados que ganham pouco, soldados que fazem o trabalho sujo para César. E no combate a judeus rebeldes, é bem provável que eles tenham visto inúmeros amigos serem mortos por pretensos reis dos judeus. Inúmeros rebeldes que se levantavam e acabavam matando soldados romanos. Inclusive, na narrativa de Marcos, desse texto, Marcos diz que Barrabás tinha sido preso porque numa revolta ele matou alguém. Provavelmente Barrabás tinha matado um soldado romano. Então é por isso que esses guardas estão tratando Jesus como estão tratando. Ele já vai morrer mesmo. Pilatos nos entregou para crucificá-lo. Por que a gente não pode se divertir um pouquinho às custas dele? Um comparsa nosso foi morto por essa rebelião de judeus que a gente odeia. Então vamos mostrar para os judeus como é que a gente vê eles, como é que a gente trata o rei deles. Isso aqui é o rei deles para a gente. E é por isso que os soldados estão fazendo isso. Mas Mateus está mostrando para nós a grande ironia que está diante de nós. Mal sabem esses soldados que de fato eles estão diante do rei dos judeus. E ele não só é o rei dos judeus, ele é o rei sobre todos os reis. Ele é o rei até mesmo de César, o seu imperador. Jesus é o rei de todo o império em toda a face da terra. E por que é que o rei do mundo inteiro passaria por algo tão humilhante quanto essa cena? Mateus já vai dizer para a gente. Mas antes parece que Mateus quer mostrar para nós, através dessa atitude irônica dos soldados, como é que nós devemos ver Jesus. Nós devemos ver Jesus como o maior rei de todos. O que esses guardas fazem de forma irônica é o que nós devemos fazer de forma verdadeira e sincera. Primeiro, nós devemos ver Jesus com vestes reais, assentado num trono com uma coroa na cabeça, sobre todo o universo, reinando com seu cetro na mão direita. E a segunda coisa que nós devemos fazer é nos prostrar diante dele em adoração verdadeira, sincera.
Ele é o Rei dos Reis. Jesus é o único que merece esse tratamento. E é assim que se deve tratá-lo. De forma digna e correta, é assim. A pergunta que você precisa responder é como você trata Jesus. Como você trata Jesus? Talvez você diga que ele é o rei, mas é irônico. Você só fala isso da boca para fora, porque internamente você trata ele igual esses soldados estavam fazendo. Você não liga para a vontade dele. E se pudesse, você silenciava Jesus para fazer as coisas do teu jeito. Ou você trata Jesus como ele realmente merece, como um rei, e se prostra diante dele. A vontade dele é rei na sua vida, é rainha na sua vida. Essa foi a primeira cena, a zombaria. Vamos para a segunda cena, a crucificação. Versículos 32 até 38. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Essa é a crucificação. A distância entre o pretório e o local onde os condenados por Roma eram crucificados, ali em Jerusalém, na verdade, eles eram crucificados fora da cidade, era mais ou menos de 1 quilômetro, 600 metros, um pouquinho mais do que isso. O caminho que futuramente foi chamado de Via Crucis, ou Via Dolorosa, por causa do que aconteceu com Jesus. Jesus está cansado, ele não dormiu durante a noite. Ele está ferido, porque ele foi diversas vezes espancado. Ele não bebeu uma gota de água sequer desde a última ceia. E ele está fraco. E o que os guardas fazem? Eles não querem que demore muito essa jornada. Então eles obrigam alguém da multidão a carregar a cruz de Jesus. Esse alguém é Simão, diz o texto, versículo 32. Simão é um cireneu. Cirene era uma cidade do norte da África, não é dali. Simão provavelmente era um africano. E ele está lá por causa da Páscoa. E aqui está um bom exemplo de alguém aplicando aquilo que Jesus tinha dito lá no capítulo 16, versículo 24. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Parece que Mateus, com essa aparição de Simão, está dizendo para nós que crer e seguir a Jesus está muito exemplificado pela vida de Simão. Significa se identificar com Jesus em seu sofrimento. Significa se identificar com a humilhação de Jesus na frente de todos, e Simão está sendo obrigado a fazer isso. E Mateus coloca isso como um exemplo, talvez, para nós. Será que essa imagem de Simão carregando a cruz de Jesus poderia nos definir? Você consegue se imaginar nessa cena? Consegue ver você ajudando Jesus a carregar a cruz dele? As pessoas com quem você se relaciona conseguem vislumbrar isso também? Ao olharem para você, veem alguém que está carregando a cruz de Cristo. Ele falou que quem o segue fará isso. Enfim, Jesus chega ao Gólgota. O Gólgota era uma colina rochosa que tinha uma aparência semelhante a uma caveira. Por isso é que era chamado de lugar da caveira. Bem sugestivo, né? Era lá que matavam as pessoas. Bom, Jesus chega lá, onde os romanos crucificavam os judeus rebeldes, principalmente os que lideravam rebeliões. Outros criminosos também, mas principalmente os que lideravam rebeliões.
O texto diz para nós, nos versículos 33 e 34, que antes de crucificar a Jesus, os guardas, ou melhor, após crucificá-lo, ou antes, eles oferecem uma mistura de vinho e fel. Provavelmente é uma espécie de anestésico natural, para que parece que vai dar um alívio para o condenado, mas na verdade era para preservar a vida dele ainda, para que ele sofresse mais na cruz. O que o texto diz? Jesus, quando ele prova, ele se recusa a beber. De novo, Mateus está nos mostrando, Jesus quer estar ali. Jesus não quer aliviar o seu sofrimento, Jesus quer beber cada gota amarga daquele sofrimento, sem qualquer tipo de alívio. Então Jesus é crucificado. Perceba que Mateus não nos diz como. Ele só olha, depois de crucificado, nós vemos isso a partir do 35. Os guardas, sem perceber, eles cumprem uma profecia lá do Salmo 22. Eles repartem entre si as vestes do Messias. E mais, era comum que ao pendurar alguém numa cruz, você colocasse sobre a sua cabeça a inscrição, uma tabuinha escrito o crime que a pessoa cometeu. E os romanos colocam a seguinte descrição: este é Jesus. Você lembra o que significa Jesus? O nome? Salvador. O Senhor salva. Este é Salvador, o Rei dos judeus. Há algum crime nisso? Ser chamado de Jesus e ter sido acusado sem provas de ser o Rei dos judeus? Não, não tem crime nenhum nisso. Pelo contrário, só há verdades nisso. Verdades profundas, teológicas, sendo claramente anunciadas pelos próprios romanos. Os romanos estão dizendo, enquanto Jesus está pendurado naquela cruz, Ele é o Salvador, Ele é o Rei dos judeus. Mas apesar disso, o versículo 38 diz que Ele foi condenado e crucificado como um bandido junto com outros 2 bandidos, outros 2 ladrões, provavelmente comparsas de Barrabás. 2 ladrões, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Isso aqui não te soa familiar? Um à direita, o outro à esquerda? É claro, a gente não conseguiu expor o livro todo de Mateus, mas você vai lembrar dessa cena. Lá no capítulo 20 de Mateus, a mãe de Tiago e João vem até Jesus e ela pede para que no reino, quando Jesus se assentasse para governar Israel, um dos seus filhos pudesse sentar à sua direita e o outro sentar à sua esquerda. O que Jesus responde? No capítulo 20, versículo 23, Jesus diz assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Quanto ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Esse texto sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque eles pedem para se assentar na glória, um à direita, outro à esquerda. Jesus não disse que eles não vão poder sentar, quer dizer, Jesus disse que não é para eles, mas que alguém vai sentar. Que história é essa? Quem vão ser esses 2 especiais que vão se assentar ao lado de Jesus no reino, na glória, no trono? À luz do que nós estamos vendo na crucificação, para Jesus a sua maior glória, o local de onde Ele reina, o seu trono de majestade, não é a cadeira de César, não é a cadeira do sumo sacerdote, o trono de Jesus é a cruz. Já parou para pensar nisso? A cruz é o trono de Jesus, a cruz é onde Ele reina. É por isso que Ele queria estar lá o tempo todo. Mas como isso funciona? Como é que Jesus reina através de um madeiro de maldição? Mateus já vai dizer isso para a gente. Mas até lá a gente precisa se lembrar que para Jesus a cruz não foi acidente. Desde o começo Ele olhava para ela. A cruz foi o seu propósito nessa terra. A cruz foi o seu destino desde o seu nascimento. É lá onde Ele reina. É lá onde Ele vence os poderes deste mundo.
É por isso que nós não podemos nos esquecer da cruz. É por isso que nós não podemos nos envergonhar da cruz. É por isso que devemos cantar: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamá-la. Nos orgulharmos da cruz, do que ela significa, do que ela representa. A cruz é o trono de vitória do nosso Rei e Salvador. Na cruz é onde Jesus vence todos os nossos inimigos. Uma igreja verdadeira nunca se esquece da cruz. Por que Jesus nasceu? No Natal a gente celebra o nascimento dele, para esse momento, para a cruz. Terceira cena é o desprezo. Versículos 39 até 44. 39 a 44. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo se você é o Filho de Deus e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando dele, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Jesus já está crucificado, mas ainda não morreu. A morte na cruz poderia durar, até chegar lá, horas e talvez dias. Há relatos de uma pessoa que passou mais de 7 dias pendurada na cruz até morrer. Enquanto Jesus está agonizando, a dor das chicotadas, das bofetadas, dos pregos que foram cravados em seus braços e pernas, o peso do corpo comprimindo o seu tórax, o seu pulmão, para respirar é um sacrifício. Enquanto ele agoniza essa dor, ele é desprezado pelos que estão presenciando a cena. São 3 tipos de desprezo, você reparou isso. O primeiro desprezo é a blasfêmia, versículos 39 e 40. Os que passam balançam a cabeça e acusam Jesus. Falsas testemunhas, lembra? Lá diante de Pilatos, acusam do mesmo jeito. Ei, você falou que ia destruir o santuário, ia destruir o templo, ia reedificá-lo em 3 dias. Eles não só acusam Jesus, mas eles desafiam Jesus. E eles falam assim: se você é filho de Deus, salve a si mesmo, desça da cruz. Mais uma vez a gente está ouvindo um eco. A gente já ouviu essa expressão ou essa ideia, essa provocação, na boca de outra pessoa, na verdade de outro ser. Lá no começo do Evangelho de Mateus, você vai lembrar dessa cena também. Mateus capítulo 4 diz para nós que após o seu batismo, depois de ouvir que ele era o filho amado do Pai, Jesus é levado pelo Espírito até o deserto, e por 40 dias ele não come e não bebe. Então quem aparece para ele? Satanás. O diabo o tenta por 3 vezes, e 2 dessas tentações, em 2 delas, ele repete essa mesma expressão: se és filho de Deus, então faz isso. Claro, Jesus cala o inimigo, citando as Escrituras, mas Mateus, ele quer que a gente lembre dessa cena. Porque segundo ele, questionar se Jesus é o Filho de Deus, duvidar se Jesus é o Filho de Deus, provocar Jesus, testar Jesus, para tentar descobrir se ele é o Filho de Deus, isso é blasfêmia. E de acordo com o Evangelho, é uma atitude que a gente viu no demônio. É satânico, é diabólico não crer que Jesus é o Filho de Deus. É blasfêmia. A segunda forma de desprezo é a zombaria. Versículos 41 a 43, nós vemos que há mais pessoas que presenciam aquela cena. Agora, repare a ênfase, são os principais sacerdotes, são os escribas e os anciãos. Os mesmos que financiaram a traição de Judas, os mesmos que julgaram Jesus injustamente,
sem provas, de madrugada, os mesmos que entregaram Jesus inocentemente a Pilatos, os mesmos que convenceram a multidão a soltar Barrabás e a crucificar Jesus no lugar de um bandido, são estes os mesmos. E o que eles dizem? Eles dizem 3 coisas. A primeira, versículo 42, você salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Bom, isso é em parte verdade e em parte mentira. Qual que é a parte verdadeira? A parte verdadeira é que ele salvou os outros, sim. A gente viu isso nos evangelhos. Jesus salvou inúmeras pessoas. Mas a mentira é que ele não pode se salvar. A questão é, ele pode sim. Ele pode. A qualquer momento Jesus poderia ter clamado e uma hoste celestial descido ao Gólgota, matado todos aqueles romanos e levado Jesus ao trono de César. Mas isso nunca aconteceu. Jesus pode, mas a pergunta é por que ele não faz? Ele não quer. Qual é o motivo disso? A gente já vai ver. Mas a segunda coisa que eles dizem no versículo 42 ainda, ele é rei de Israel, então desça da cruz. Se ele fizer isso, a gente vai acreditar nele. Durante seu ministério, Jesus fez inúmeros milagres, e ainda assim esses caras não creram. Você acha que agora vão crer? Não. Isso aqui é só uma desculpa esfarrapada. E deixa eu dizer, tem muita gente hoje em dia que faz a mesma coisa. Não, se eu ver um milagre acontecendo, eu vou crer. Precisa Deus aparecer para mim para acreditar em Deus. Certa semana, uma dessas aí, eu ouvi um cara famoso na internet falando isso. Eu não acredito em Deus porque eu não vejo, então se ele aparecer eu vou crer. Mentira, não vai crer também não. Vai arranjar uma outra desculpa. E talvez você seja assim. Estou aqui, mas não sei se esse negócio é de verdade ou não. Agora, se eu ver um anjo branco aparecendo, se eu ver um milagre, aí eu vou acreditar. Mentira, não vai não. Não vai, porque seu coração é duro. Você é incrédulo. Você só vai crer se Deus tiver misericórdia de você e amolecer esse teu coração de pedra. Mas de novo, a verdade no que esses homens dizem, Jesus é de fato o rei de Israel. A terceira coisa que eles dizem está no versículo 43. Confiou em Deus, então que Deus o livre. E de novo eles falam a mesma coisa que o diabo. Se você é o filho de Deus, então por que Deus quer que você morra? É claro, Deus não quer que o filho dele morra. Certo? Ou errado? Quem são esses homens para acharem e afirmarem o que Deus quer? Eles não sabem. Será mesmo que Deus não quer que o seu filho morra? Parece que Mateus está dizendo outra coisa para a gente. Parece que Deus quer. Como assim? A gente já vai ver. Mas tem uma terceira forma de desprezo. Está no versículo 44. É o insulto. Quem insulta Jesus são os 2 ladrões que são crucificados ao seu lado. E a palavra aqui traz a ideia de repreender alguém, reprovar alguém, censurar alguém. É óbvio, aqueles homens eles estão seguindo a multidão, né? Todo mundo está zombando dele, vamos zombar também. A gente sabe que Lucas, quando está contando essa história, Lucas diz que um desses 2 ladrões se converte a Jesus. Provavelmente foi depois dessa cena. Eles passam algumas horas ali, e um deles, depois de censurar Jesus, se rende a Jesus. Mas Mateus não diz isso. Mateus está mostrando para nós a forma com que a maioria das pessoas que estão presenciando a crucificação tratou Jesus. Desprezo. As pessoas desprezaram Jesus através da blasfêmia, da zombaria e do insulto. Tem uma perguntinha que Mateus quer que a gente faça. Você que está lendo esse evangelho, e nesse momento você está olhando para o seu sofrimento nessa terra, para a forma com que as pessoas te tratam, porque você crê em Jesus. A pergunta que Mateus quer que a gente faça é: se fizeram isso com o perfeito e santo Filho de Deus, o que é que você acha que eles vão fazer com quem segue esse Filho de Deus? Você fica surpreendido quando as pessoas provocam você porque você é filho de Jesus, filho de Deus, porque crê em Jesus? Sabe o que o próprio Jesus já tinha dito para eles, lá no capítulo 24, versículo 9? Jesus tinha dito: vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Queridos, nós não podemos nos iludir.
Nós não podemos nos desesperar ou nos espantar quando esse mundo mal nos despreza por crermos em Jesus. É esperado que isso aconteça. Olha, faz parte do tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Faz parte. É comum que, em momentos de dificuldade, as pessoas questionem, e deixa eu dizer, abre parêntese para a sinceridade do nosso coração, até a gente mesmo. Quando a gente está em momento de sofrimento, de pecado, é comum que as pessoas, e nós mesmos até falemos, onde está Deus? Onde está Deus? Eu não sou filho dele. E as pessoas questionam, você não é filho de Deus? Então por que você está sofrendo? Por que você está derrotado? Onde está o alívio? Onde está o socorro de Deus para você? Você não é filho de Deus? Por que Deus não te cura? Por que Deus não te livra? Por que Deus não te sara? Por que Ele não resolve os seus problemas? Bom, nessas horas a gente precisa lembrar que apesar do sofrimento, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo soberano, Deus continua nos amando por causa do que está acontecendo com o Filho dele aqui nessa cruz. O que foi que o Filho dele fez nessa cruz? Além do desprezo dos homens, ele enfrentou também de Deus. A quarta cena: desamparo. Desamparo. Versículos 45 a 49. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. A cena que Mateus está nos apresentando nesses versículos é o capítulo de maior escuridão em toda a história. O santo e perfeito Filho de Deus está crucificado como o pior dos pecadores. E a própria natureza declara isso. No versículo 45 nós lemos que por 3 horas, desde a meio-dia até as 3 da tarde, todo o mundo ficou em trevas. Já parou para pensar nisso? O que será que aconteceu? Será que houve um eclipse? Será que algum evento extraordinário, um milagre? Bom, a gente não sabe, Mateus não nos diz, mas de uma coisa a gente sabe: durante 3 horas inteiras, ninguém neste mundo pôde ver a luz do sol, em nenhum lugar desse mundo. As 3 horas de escuridão se passam, e no versículo 46, Jesus reúne o que restam das suas forças, ergue o seu tórax fazendo muita força e sentindo muita dor, e grita a plenos pulmões. Grita em aramaico, porque essa é a língua que ele falava. Essa expressão aqui está escrita para nós, traduzida para o português, é uma expressão em aramaico. Eli, ou na sua versão talvez esteja Eloi, lema ou lama sabachthani. Mateus diz para nós o que isso significa. Ele traduz, ele diz: significa Deus meu, por que me desamparaste? Mais uma citação do Salmo 22, versículo 1. Ao que tudo indica, aquele momento de profundas trevas no céu era uma expressão do que estava acontecendo na terra.
dentro de Jesus. Profundas trevas. Deus, seu Pai eterno, aquele que no batismo tinha dito que ele era o filho em quem ele tinha grande prazer, esse Deus o havia abandonado. Por favor, reflita bem no que você acabou de ler aqui. Essas palavras talvez sejam as palavras mais fortes de toda a Bíblia. Jesus certamente nunca fez algo para merecer isso aqui. Mateus tem dito para nós, ele é inocente, ele é santo. Só há um lugar descrito na Bíblia em que alguém vai experimentar o desamparo de Deus, o abandono de Deus. Esse lugar é no inferno. E sabe quem merece ir para o inferno? Não é Jesus, não é o Filho de Deus. Quem merece ir para o inferno são pecadores, como eu e como você. Nós merecemos o inferno. Nós merecemos o desamparo completo de Deus. Nós que nascemos em pecado porque somos filhos de Adão. Nós que também seguimos o caminho de Adão, porque nós também ofendemos a santidade de Deus com os nossos pecados. Nós que também seguimos o caminho do diabo, porque como ele nós queremos reinar sozinhos, sem nos submetermos ao Criador. Nós merecemos o inferno. Então por que Jesus está sofrendo essas coisas? Durante aquelas 3 horas de trevas na terra. Jesus já deu essa resposta aos seus discípulos na noite anterior. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Que noite, hein? Na noite anterior, olha o que Jesus disse para eles, capítulo 26, versículos 26 a 28. Mateus 26, de 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O corpo de Jesus foi entregue a Deus como sacrifício, e o seu sangue vertido naquela cruz para nos substituir diante do Pai. Isso significa que naquelas 3 horas de trevas, pendurado naquela cruz, Jesus recebeu do Deus Santo todo o castigo que os nossos pecados mereciam. Jesus sofreu o inferno por nós durante aquelas 3 horas. Ele sofreu o completo desamparo do Pai. Através desse sacrifício, como um cordeiro perfeito, Jesus comprou para nós a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Em outras palavras, Jesus assumiu sobre si a nossa culpa, para que nós pudéssemos ser inocentados diante de Deus. Alguém já pagou. Por causa do que Jesus fez, esse é o significado do sangue da aliança. Deus não nos vê mais como inimigos. Deus não nos vê mais como culpados, merecedores do seu desamparo. Deus nos vê como filhos amados, como Ele vê Jesus. Isso está disponível a todos os que creem nessa mensagem. A pergunta principal é: você crê nessa mensagem? Realmente você crê nessa mensagem? É claro que nem todos creem. E talvez esse seja o seu caso. Talvez você está falando: quanta bobagem que esse cara está falando. Que horas que o culto vai acabar mesmo? Deixa eu dizer que você não é o primeiro, não. Ali na cruz as pessoas também não creram. E por que não creram? Porque eles não entendem o que estão vendo. E talvez você não entenda o que você está lendo. Não caiu a ficha ainda, você não entendeu claramente essa cena.
Quando a gente volta lá para o capítulo 27, nos versículos 47 a 49, nós vemos que há algumas pessoas que estão vendo aquela cena e elas, ao ouvirem Jesus falando em aramaico, Eli, Eli, lema sabachthani, eles só pegam a palavra Eli, e aí eles acham que Jesus está chamando Elias. Então eles pegam um vinagre para Jesus beber, provavelmente um vinho azedo, para que Jesus ficasse um pouco mais acordado, né? Não desmaia não, Jesus, a gente quer ver se Elias vem salvar você. Tadinhos deles. Nesse evangelho, Jesus já tinha dito que Elias já veio. Elias já tinha vindo. Elias na pessoa de João Batista. Elias não veio para salvar Jesus. Elias veio para confirmar a missão de Jesus. Lembra o que João Batista dizia? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era isso que Elias diria nesse momento. João Batista disse. Jesus enfrentou o completo abandono de Deus em nosso lugar, para que pudéssemos ser perdoados pelo Pai, aceitos como filhos de Deus. Será que você compreende isso? Você crê nessa verdade de fato? Se você não crê, você vai continuar perdido, e você vai ter que enfrentar o inferno, merecidamente, não só por causa dos seus pecados, mas principalmente porque você está aqui hoje à noite, porque hoje você está ouvindo a respeito do Salvador, que comprou para você a salvação, e se você não crê nele, acumulam sobre você mais esse pecado, ou de rejeitar o Salvador. Quinta cena, a entrega. Versículo 50. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Só um versículo, porque é muito importante. Até agora nós temos percebido que a ênfase de Mateus é que Jesus quer estar na cruz. Ele quer se sacrificar para redimir pecadores. Então, por mais que os líderes judaicos, por mais que Judas, Pilatos, a multidão, os guardas romanos tenham feito tudo o que fizeram a Jesus, ainda assim eles estão cumprindo o plano de Jesus desde o começo. 2 versículos mostram isso para nós. Capítulo 16, versículo 21, olha lá. Mateus 16, 21. Mateus 16, 21 diz: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Para sermos perdoados por nossos pecados, a rejeição, o sofrimento, a morte de Jesus tinham de acontecer. A ressurreição também, a gente vai falar sobre isso semana que vem. Mas para que isso fosse possível, algo mais deveria se cumprir. Capítulo 20, versículo 28. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha o que Jesus está dizendo: para salvar muitos pecadores, não todos, muitos, só aqueles que creem nele. Tem gente que diz que no final todo mundo vai ser salvo. Mentira, vai ter que arrancar esse versículo da Bíblia, porque ele diz que veio salvar muitos, não todos. Para salvar muitos pecadores, Jesus teria de dar a sua vida. Então, homem nenhum, soldado nenhum, poder nenhum tinha capacidade de matar o Filho de Deus, nem mesmo o diabo. E olha que o diabo tentou, desde o começo. Tentou matar Jesus, não conseguiu. Jesus só morre se ele decidir morrer. Ele veio dar a sua vida. É exatamente isso que acontece no versículo 50 do capítulo 27. Jesus reúne mais uma vez todas as forças possíveis. Ele clama outra vez, dá um berro, um grito.
e entrega o Espírito. Perceba, de tudo o que Jesus fez nas últimas horas, essa é a única que ele podia controlar. Estavam o tempo todo batendo nele, levando ele de um lado para o outro. E o que Jesus controla é entregar a sua vida em resgate de pecadores. Cerca de 30 anos depois da escrita de Mateus, o apóstolo João, registrando as palavras do próprio Jesus, explicou para a gente com exatidão esse momento. João capítulo 10, versículos 17 e 18, eu vou ler para você. Preste atenção. Jesus dizendo: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém a tira da minha mão, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Queridos, apesar de tudo o que as religiões deste mundo e da história digam, é somente este evento que redime e resgata pecadores. O sacrifício voluntário do Santo Filho de Deus. Nada ou ninguém, seja qualquer que for a instituição, qualquer que seja o sábio, o filósofo, o líder, o sistema religioso, nada ou ninguém é capaz de conquistar para si mesmo a redenção. Muito menos comprar a redenção para nós, ou fazer algo para merecê-la. Só Jesus. E tem mais. Por tanto nos amar, Jesus se deu. Jesus entregou seu Espírito voluntariamente. Não aos sacerdotes, não a Pilatos e a César, não ao diabo. Jesus entregou-se ao Pai. Você que gosta de Instagram e Facebook, agora se acorda. Por quê? Porque a gente vê um monte de besteira na internet. Sabe aquela cena de que está Jesus num braço de ferro com o diabo? E ele fala: você tem que orar mais para me ajudar aqui na batalha. A crucificação não tem nada a ver com Jesus lutando contra o diabo, Jesus lutando contra Satanás, como se Jesus estivesse fazendo um trato com o diabo. Olha, eu vou morrer aqui, mas você me dá as almas dos pecadores, porque a gente estava na mão do diabo. Não, a cruz não tem nada a ver com Jesus e o diabo. A cruz é um negócio entre Jesus e Deus. O diabo é coadjuvante, ele não manda em nada. O máximo que ele fez foi orquestrar toda essa crucificação, mas ali ele não tem poder de tirar a vida de Jesus. Jesus entrega a sua vida. Jesus está comprando para nós o perdão do Pai. Isso significa que nós somos salvos por um trato entre Jesus e Deus. Ninguém mais entra nessa história. O que isso significa para nós? Crer em Jesus. Jesus morreu pelos meus pecados, o que eu ganho com isso? Bom, Mateus vai terminar esse relato da crucificação apresentando para nós alguns resultados, alguns indícios do que eu e você ganhamos ao crer em Jesus. É a última cena, os resultados. Versículos 51 a 56. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir.
Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Aqui Mateus nos apresenta 4 resultados, 4 consequências, 4 efeitos da morte de Jesus. Primeiro resultado, o véu do santuário se rasgou. Versículos 51 e 52. Segundo Mateus, no momento em que Jesus morre, houve um grande terremoto, a ponto de partir rochas, abrir túmulos. E a força do tremor foi tamanha que chegou a rasgar o véu do templo. Aquele véu era uma grande cortina de mais ou menos 10 centímetros de espessura. Se rasga. Tamanho foi o terremoto. O que isso significa? O véu dentro do templo separava os sacerdotes do Santo dos Santos. No Santo dos Santos era uma sala onde Deus se manifestava ao sumo sacerdote uma vez por ano. Em outras palavras, o que Mateus está dizendo para mim e para você é que através da morte de Jesus, aquilo que impedia os homens de se achegarem até Deus foi removido. O nosso pecado foi perdoado. Agora nós podemos experimentar Deus conosco. Foi assim que chamaram Jesus quando ele nasceu, Emanuel. Através de Jesus nós temos livre acesso ao Pai. Você não precisa mais fazer sacrifícios, você não precisa mais fazer penitências, se flagelar por causa dos seus pecados, se cortar. Você não precisa mais ficar pagando promessa, você não precisa ficar trazendo dinheiro, você não precisa implorar para alguém te perdoar, não precisa mais de mediação humana. Jesus é o mediador, ponto final. Segundo resultado da morte de Jesus, nós estamos diante de um dos textos mais esquisitos de toda a Bíblia. Os mortos ressuscitaram. Você tinha visto esse texto aí na tua Bíblia? Tem gente que passa aqui, né? Gente, tem que parar aqui. Versículos 52 e 53 mostram isso para nós. Santos crentes do passado, eles voltaram a viver. Eles saíram dos túmulos. Como que foi esse negócio? Será que era só o osso? Será que eles voltaram? Para voltar a viver tinha que ter osso, tinha que ter carne. E o texto diz que depois que Jesus ressuscitou, eles entraram em Jerusalém e apareceram para muitas pessoas. Como é que isso aconteceu? Como é que as pessoas reagiram, né? Quem é que ressuscitou, né? Que tipo de crente do passado que apareceu ali? Bom, Mateus não diz nada para nós, nem o que aconteceu depois, né? Será que eles voltaram a morrer? Viveram mais algum tempo, depois morreram de novo? Mas o que Mateus quer mostrar para nós é o seguinte: a morte de Jesus reverteu os efeitos da morte. Através da sua morte, Jesus venceu a morte. E isso aponta para o futuro. Por crermos em Jesus, nós também um dia vamos vencer a morte. Nós também um dia vamos ressuscitar, tal qual essas pessoas. E nós vamos viver para sempre ao lado do Pai, no reino de Deus. Um dia você não vai ter mais esporão. Um dia você não vai mais tomar remédio para diabetes. Um dia você não vai mais ter medo de queda. Um dia você não vai mais precisar de médico. Você vai ter um novo corpo glorificado. Terceiro resultado da morte de Jesus está no versículo 54. Os guardas romanos reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Sobraram alguns ali. Aquela tropa que zombou de Jesus, crucificou Jesus, ficam alguns responsáveis por guardar o corpo de Jesus. Eles tinham que ficar vigiando até que ele morresse. E depois tinham que vigiar alguém tirar dali e colocar no sepulcro. Eles estão ali. E eles presenciam toda a cena. O que eles presenciaram? As palavras de Jesus. Antes disso, as trevas por 3 horas. Eles presenciam um terremoto. E o texto diz que quando isso acontece, eles têm 2 reações. A primeira, eles ficam cheios de medo. Eu acho que eu também ficaria. Por que eles estão com medo? Pelo que eles fazem. Na segunda reação, eles afirmam: verdadeiramente nós crucificamos o Filho de Deus.
incluindo o centurião. O centurião era o chefe dos guardas, o líder. Gente, isso aqui é muito sério, tá? Porque para qualquer romano, só César, só o imperador pode ser chamado de filho de Deus, filho dos deuses. Se um soldado romano, e mais, se um centurião, que é um líder, nega isso, diz que outro é filho de Deus, ele não só está colocando o seu emprego em risco, mas a sua cabeça. Ele pode ser morto. Então, para que esses homens aqui afirmassem que só Jesus é o único e verdadeiro Filho de Deus, alguma coisa aconteceu aqui dentro deles. O improvável. E o que é o improvável? Esses gentios, homens brutos, homens cruéis, homens maus, se converteram ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Você está diante de um milagre. As primeiras conversões após a morte de Jesus. E parece que com isso Mateus quer dizer para mim e para você que está lendo esse livro, esse milagre também pode acontecer com você. Claro que pode. Jesus veio para os judeus, sim, mas Ele também veio para os gentios, até os piores dos gentios. Há esperança de salvação para todos aqueles que se achegam a Jesus, todos aqueles que reconhecem, que creem que Ele é o Filho de Deus. Jesus pode salvar qualquer um. Jesus salvou esses guardas. Jesus pode salvar até o pior dos pecadores, incluindo eu e você. Jesus pode salvar você, sim. Não interessa o que você já fez, não interessa o que você tenha feito hoje, não interessa o que você esteja pensando agora, Jesus pode salvar você também. Lembre-se disso, creia nisso. Quarto e último resultado, mais um detalhe que talvez ficaria desapercebido na sua leitura. Versículos 55 e 56. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Interessante, não? Mateus não nos informa que havia discípulos ali. Na verdade, lá no capítulo 26, versículo 56, ele diz que todos o deixaram e fugiram. Pedro foi que ficou um pouquinho mais. Depois o negou por 3 vezes e saiu correndo, chorando. Mas isso não significa que não havia crentes fiéis a Jesus presenciando a sua morte. Quem estava lá? Estar ali pode colocar a sua vida em risco. Está todo mundo zombando dele. Se você é um crente em Jesus, você pode se dar mal por estar ali. Quem está ali é mais um grupo improvável. Primeiro, foi improvável que os romanos crescem em Jesus. Segundo, naquela época não se esperava nada de mulheres. Não se respeitava mulheres. Mateus diz, muitas mulheres estavam lá. Ó, o seu grupo de oração aí, mulher. Elas estavam lá. De longe, claro, mas estavam. Quem são essas mulheres? O texto diz, desde a Galileia seguiam Jesus. Jesus começou seu ministério na Galileia. Essas mulheres estão com Jesus os 3 anos do seu ministério, desde o começo. E o texto diz que elas não só seguiam Jesus, mas serviam Jesus com dinheiro do bolso delas. Elas financiavam as refeições, elas financiavam as hospedagens. Mulheres sofridas, simples, humildes, mas que serviam Jesus. Serviam os discípulos que fugiram. E Mateus quer dar honra para essas mulheres. Mateus dá o nome de algumas. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José. E perceba a mulher de Zebedeu. Ele não dá o nome dela, mas quem era a mulher de Zebedeu? Era aquela mãe de Tiago e João, que pediu para que um deles sentasse à direita e o outro à esquerda. Ela estava lá. Ela estava lá. E o que Mateus quer dizer para nós com tudo isso? Bom, de quem se esperava fidelidade? Dos discípulos, de Judas, de Pedro. Jesus recebeu abandono, recebeu traição, negação. Mas de quem, para a sociedade, se esperava nada? Essas mulheres. Jesus recebeu serviço. Jesus recebeu fidelidade. Gente, aqui está um exemplo do que Jesus pode fazer. E Ele gosta de fazer isso. Jesus ama salvar as pessoas mais improváveis.
e usar essas pessoas para o seu serviço. Pessoas simples, pessoas que têm quase nada, pessoas de quem esse mundo não espera nada. Jesus pega essas pessoas nas suas fraquezas, desprezadas pelo mundo, e as torna úteis para Deus. Não importam as suas limitações, não importam as suas fraquezas, Deus pode te usar, não só para seguir Jesus, mas para servir Jesus. O pouquinho que você tem, as habilidades que você tem, o que você leu, onde você mora, a tua família, Jesus pode usar tudo isso para o serviço dele, para que você abençoe outros servos de Jesus. Por que a crucificação aconteceu? De acordo com Mateus, Jesus se entregou à morte para nos substituir diante de Deus, assumindo o nosso castigo perante Deus, para que nós pudéssemos ser perdoados e aceitos como filhos. Segunda pergunta: qual o significado disso para nós hoje? Bom, todo aquele que, como esses guardas ou como essas mulheres, reconhece, crê que Jesus é o Filho de Deus, morreu por nós, e que não só faz isso, mas serve a Jesus, seguindo Ele, servindo o seu povo, apesar das suas fraquezas e limitações. Todos esses improváveis, a todos eles, Jesus garante duas coisas. Primeiro, acesso completo ao Pai. Você tem acesso completo ao Pai, independentemente do pastor, do padre, dos seus pecados. Você tem acesso livre ao Pai por causa de Jesus. E a segunda coisa que Ele garante: você vai ressuscitar dentre os mortos no futuro. Um dia você vai estar com Ele. Você sabia disso? Sabia que a crucificação significa isso? Você crê nisso? Você desfruta disso? Você lembra disso? Nos momentos mais difíceis da vida, é disso que você lembra? Nas tentações, nas quedas, nas provações? Deveria. Vamos orar, queridos. Querido Pai, como nós somos gratos pela crucificação do Seu Filho. Isso parece até uma ofensa, mas não é. É a nossa salvação. Aprove a Ti moer o Seu Filho, para que ali Ele nos substituísse. Obrigado pela cruz de Cristo. Sim, nós a amamos, porque por meio dela, Jesus comprou para nós a redenção. Através da cruz, Jesus reina. Não permita que a gente esqueça disso, Senhor. E se ainda há, nesse salão, alguém que não se rendeu a Jesus, converta esse coração, como o Senhor converteu dos romanos. Não há coração duro que não possa ser quebrado por Ti. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.